galera, bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal, fico muito feliz por vocês estarem aqui assistindo as videoaulas, acompanhando as aulas ao vivo, é assim que tem que ser. Tenho certeza que pode estar doloroso, porém tudo isso vai passar e você vai colher todos os frutos no qual você está plantando agora. Você será merecedor de todo o seu sucesso. Estamos em funções, aula de número 5, reconhecimento de uma função. Legal? Tem duas estratégias muito bacanas dentro dessa aula, não perca por nada, tenha em mãos todas as suas ferramentas, principalmente lápis, borracha, caneta e caderno, porque vai começar. Que legal! E estrelando professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha do nono ano do meu coração. O Negrão vos recebe de braços abertos. Sintam-se abraçados, todos vocês, tá bom? Morrendo de saudades. Que bom que você está aqui, cumprindo com as suas obrigações, levando a sério os seus estudos. É assim que tem que ser feito. Entrando nas aulas todos os dias, jogando os conteúdos no seu caderno. Tenho certeza que no início da tarde, ou até meados da tarde, para aqueles que levam ao pé da letra, você já estará concluindo todas as informações guardadas. Olha a sensação do dever cumprido que te dá na parte da tarde. Olha o prazer que você dá para os seus pais, certo? Muito orgulho e para nós também, professores, que acreditamos em vocês. Bacana? Bom, estamos na nossa aula sobre funções, aula de número 5. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós já definimos função, agora nós vamos identificar, ou seja, identificação de uma função através do diagrama de Venn e através de um gráfico. Bem leve, como o Negrão falou, bem devagar, devagarinho, para que você consiga pegar todos esses conteúdos. Tenha em mãos o seu caderno de matemática sobre a carteira, a mão bonita dentro direita, caneta vermelha. Vamos começar então a aula de hoje, identificação de uma função através do diagrama de Venn e através do seu gráfico. Legal? Então vamos lá, anotem todas as informações, porque são muito importantes. Tudo bem? Então é o seguinte, o que é o diagrama de Venn? Muitos dizem aquele diagrama de balãozinho, faz um conjunto com balãozinho, outro com balãozinho. É fato que nós estamos pegando apenas alguns elementos dentro dos conjuntos para que você identifique se é uma função ou não. Legal? Depois nós vamos trabalhar com muito mais elementos no seu domínio e contra-domínio. Ok? Então, para as 4 situações, nós teremos uma função que vai de A em B. Para as 4 situações. E aí, você viu que na definição sobre função, o que acontece? Tem que acontecer duas condições. As duas condições têm que ser satisfeitas, ok? Simultaneamente. Quais são as condições? O elemento do domínio, todos os elementos do conjunto A, todos os elementos X que pertencem a A, tem que se relacionar com alguém de B. Então, tem que sair uma flecha daqui, tem que sair. Se ficar um camarada sem flechar, não será função. Beleza? Então, tem que a primeira condição ser satisfeita dessa forma. Todo elemento do conjunto do domínio tem que se relacionar com algum elemento do contradomínio de B. Isso está na nossa definição da aula de número 4. E a condição 2 é que esta relação seja única. Como assim, professor? A hora que sai a flecha, tem que sair uma única. O mesmo cara que flecha não pode flechar dois elementos Y do B. Se isso acontecer, também não será função. Bacana? Então vamos lá, representando lentamente. Eu tenho uma relação aqui, que eu vou colocar um flechou 5, o 2 flechou 9, o 3 flechou 7. Eu te pergunto, é uma função ou não? Sim ou não? Sim! Todos os elementos do domínio se relacionaram, saiu flecha para todo mundo. E todos os elementos do domínio flecharam um único cara do outro lado. Esse aqui flechou um único. Ou seja, melhor frase, cada elemento do domínio flechou um único. Legal?
Esse aqui flechou único, o 2 flechou único, que é o 9, o 3 flechou único, que é o 7. Então, nesse caso aqui, é uma função. Legal? Domínio e contradomínio de A em B. Domínio e contradomínio você já sabe definir. Tudo bem? O domínio nesse caso vai ser todos os elementos de A. Nesse caso, o contradomínio todo de B. E todos os flechados também são todos os elementos de B. Tranquilo? Faça a sua anotação aí no seu caderno, então. Estamos identificando uma função pelo diagrama de Venn. E vamos usar f de A em B. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Legal? Dá um tempinho para você jogar no seu caderno, para que fique junto conosco aqui no acompanhamento. Sempre observando que, para ser função, todo elemento do domínio tem que se relacionar com algum elemento do contradomínio do conjunto B. E a segunda condição é que cada relacionamento de um elemento X do domínio tem que ser único em relação a um Y do contradomínio. Olha agora. 1 flechou 7. O 2 flechou 7. E o 3 flechou 7. Eu te pergunto, nono ano do meu coração, é função ou não? Dá um tempinho para você analisar e você me dizer se é função ou não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe. É função. Opa, é uma função. Igual fazer bonitinho, igual eu fiz na outra, né? É uma função de A em B. Por quê, professor? Todos os elementos de A do domínio se relacionaram. Legal. E cada elemento que se relacionou com o único. Olha lá, ó. O único. Ó, o 2 com o único, o 3 com o único. Isso representa uma função. Bacana? Satisfez as duas condições. Então, nesse caso, mas não tinha que flechar. Não tinha nada. Então, nesse caso, é uma função de A em B. Satisfez as duas condições. O domínio são todos os elementos de A. A dica agora é o seguinte, lá nas relações, o domínio era somente os elementos de X que se relacionavam. Na função, o domínio é o conjunto de partida. Já é, por quê? Todo mundo tem que se relacionar. Legal? Todo mundo, então, vai ser sempre conjunto de partida. Contradomínio é sempre o B, é quem espera a flechada. Contradomínio. E nesse caso, o conjunto imagem é somente o elemento 7. O conjunto imagem é somente o conjunto que contém o elemento 7. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Por que você não está escrevendo conjunto de imagem e domínio? Porque a gente já viu em outros exercícios, ou seja, nas outras aulas, você já está sabendo do que se trata. Agora, nos exercícios eu vou cobrar. Tudo bem? Inclusive hoje. Então vamos lá. Olha só o que vai acontecer. É função ou não, nono ano? É função ou não? Satisfaz as duas condições ou não? Um tempinho para você analisar e aí você me diz se é função ou não. 1 se relacionou com 5, 2 se relacionou com 7, 2 se relacionou com 9, 3 se relacionou com 5. Sim ou não? Não é função. Beleza? Não é função. Porque o 2 se relacionou com 2 camaradas, ó. Esse 2 se relacionou com 2 caras. E qual é o lance? Saca só. Todo mundo do domínio tem que se relacionar. Então a primeira condição foi satisfeita. A segunda condição é cada elemento do domínio só pode se relacionar com um único elemento do contradomínio. Esse 1 se relacionou com o único, o 3 se relacionou com o único, mas o 2 se relacionou com 7 e com 9. Legal? É o pegador da festa. Se é pegador, não é função. Tranquilo? Então, nesse caso, não é função, porque o 2 se relacionou com 2 elementos do contradomínio.
certo? Então você mesmo pode escrever aí no seu jeitão. 2 se relacionou com o 7 e o 2 se relacionou com o 9. Beleza? Tranquilo. Agora a última. O 3 se relacionou com o 5. 1 se relacionou com o 7. Diga, por favor, é função ou não? Não é função. Por quê, professor? Todo elemento do domínio tem que se relacionar. Todo elemento do domínio tem que se relacionar. E o 2 não se relacionou com ninguém. Legal? Então, não é função, porque você já viu que o 2 não se relacionou com ninguém. Beleza? Tranquilo? Fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto? Então já façam essas anotações no seu caderno. Acabamos de identificar uma função através do diagrama de Venn. De você bater o olho nos diagramas e me dizer se é função ou não. Show de bola? Então tá bom. Cuidado que as provas vêm vindo aí, as próximas, os trabalhos. Nos exercícios de trabalho, o Negrão já vai cobrar uma dessa. Legal? Desta semana que você está assistindo. Tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos identificar uma função através do seu gráfico. Tudo bem? Então aqui nós temos um plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ou seja, eixo x, eixo y. Tá bom? Então aqui em cima desse gráfico que está em rosa, eu vou até dar uma engrossada nele, ó. Em cima desse gráfico existem infinitos pontos. Aqui, ó. Infinitos. E ele continua infinitamente para lá, essa reta, e continua infinitamente para cá. Como assim, professor? Olha só, eu posso pôr um ponto aqui, ó. Ó. Esse cara aqui é o x do ponto, aqui é o y do ponto. Posso pôr outro ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, outro ponto aqui, ó. Esse cara é o x do ponto, esse cara é o y do ponto. Mas aqui existem infinitos pontos, inclusive aqui nesta curva, inclusive nesta curva. Agora, saca só. De que forma você vai identificar se um gráfico representa uma função ou não? Atenção! De que forma você vai identificar se um gráfico representa uma função ou não? Você vai fazer o seguinte, você vai imaginar, pode escrever no seu caderno aí, ó. Então vamos lá, pega o plano cartesiano, coloca uma reta, pega o plano cartesiano, coloca uma curva chamada parábola, ó, com concavidade para cima, uma boca feliz, pega um plano cartesiano, coloca uma curva aqui que parece um cabo de guarda-chuva, tá vendo? Então nós temos 3 gráficos aqui, certo? Como você identifica se é função ou não? Você vai imaginar infinitas linhas verticais paralelas ao eixo Y, podendo até colocar uma em cima do eixo Y. Imaginar. Quando eu falo imaginar, é que você pode colocar até a lápis em cima do seu gráfico. Isso aqui é uma imaginação, ó. Tá vendo? Ó? Imaginação. Ó. Linhas verticais, inclusive em cima do eixo Y, paralelas ao eixo Y. Ó. Todas elas. Tá vendo? Ó? Quantas você quiser. Tudo bem? Você está imaginando, tá certo? Ó, imaginando. Tá? É só para você imaginar. Imaginou? Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Paralelas. Imagina. Olha que lindo. Professor. Ô mãe, meu professor de matemática está fazendo eu imaginar e eu estou imaginando mesmo, ó. Igual aula de artes, ó. Olha que legal. Arte, né? Igual aula de arte. Olha essa daqui também. Imagina. Linhas verticais, praticamente que invisíveis, mas você sabe que elas estão lá. Mas eu tenho que fazer tudo isso sempre, professor? Não, você pode só imaginar. Tudo bem, ó? Linhas verticais, paralelas ao eixo Y. E agora que vem o segredo. Qualquer linha dessa imaginária, vou repetir, qualquer linha imaginária vertical só poderá tocar no gráfico, ou seja, ter uma interseção no gráfico, no máximo em um ponto. Vou repetir. Cada linha imaginária
tem que tocar no gráfico no máximo em um ponto. Mas como assim, professor? Ela sempre não vai tocar? Não, eu posso colocar uma aqui, ó. Ela não está tocando, ó. Aqui, essa também não está tocando, ó. Essa aqui não está tocando, ó. Se não está tocando, até aí não tem problema nenhum. O problema é que quando toca, tem que tocar no máximo em um ponto. Aí será a função. Fora isso, não será função. Legal? Então vamos ver. Essa primeira linha imaginária só toca aqui, ó, um único ponto. Essa segunda só toca em um único ponto. O eixo Y só toca em um único ponto. Essa daqui um único, essa aqui um único, e um único, e um único, e um único. Tá vendo? Ó? Essa aqui nem toca, mas vamos falar que toca aqui, ó. Essa nem toca. Então, como cada linha imaginária tocou no gráfico em apenas um ponto, é função. É uma função. Beleza? Tranquilo? Maravilha? É isso aí. Vamos para o segundo gráfico. Aqui está a parábola, certo? Então, as minhas linhas imaginárias, vamos verificar quantos pontos são tocados por cada linha dessa imaginária. É fato que você pode colocar infinitas, mas fica fácil você visualizar. Uma única, uma única, uma única, o próprio eixo Y, uma única, uma única. Se tocar no X, professor, não tem problema. Igual esse gráfico aqui, ele vai continuar descendo, ó. Ó. Ele vai continuar descendo, ele vai tocar o eixo X. Não tem problema, eu falei vertical, não falei horizontal, certo? Esse aqui toca uma única, esse toca uma única, esse toca uma única, esse toca, esse aqui não está nem tocando. Então, como cada linha toca em apenas um gráfico, cada linha vertical, paralela ao eixo Y, então nesse caso é uma função. Olha que legal. É uma função. Show de bola? Tranquilo? Então tá bom. Então agora o lance é o seguinte. Na última, deixa eu ver aqui. Um único ponto, só tá tocando um ponto. Então é a função. Sim ou não? Não! Por quê? Aqui toca um ponto, o próprio eixo Y toca um ponto, aqui toca um ponto, aqui toca um ponto, aqui toca um ponto. Olha essa reta aqui, ó. Imaginária. Ela toca em dois pontos. Se existir pelo menos uma reta imaginária, vertical, paralela ao eixo Y, que ela toca no gráfico em mais que um ponto, já era. Não é função. Então, nesse caso aqui, ó, vou colocar aí amarelinho, o asterisco, ó, essa reta aqui, então, ela já determinou como toca em dois pontos, não é uma função. Anota aí no seu caderno, ó. Função. Certo? Olha, o meu cedilha ficou meio estranho, meu tio também, ó. Entendeu? Então, se você imaginar, não precisa nem colocar. Você já bate o olho, ó, essa curva aqui, deixa eu colocar. Ao invés de colocar infinitas, eu vou colocar só uma aqui. Pum, paralela. Tocou em duas? Já era. Não é função. Bacana? Show de bola? Então, você já determinou a identificação de uma função através do diagrama de Venn e através do gráfico. Meus parabéns, você já está craque em relação a identificar funções. Bacana? Show de bola? O que isso aqui quer dizer? Para cada x do domínio de A, para cada x do A, ele flecha um único y. Tá vendo? Ó? Todos os x vão flechar e ele flecha um único. Sacou? E nesse caso, esse x aqui está flechando dois. Está flechando esse valor do y aqui e está flechando esse valor do y aqui. Certo? Por esse motivo, ó, esse x aqui flecha só esse x aqui flecha só esse x aqui flecha o mesmo daqui, mas é o mesmo, está flechando um só, e assim sucessivamente. Legal? Então vamos lá, vamos resolver exercícios. Anote lá no seu caderno, por favor. Exercícios. Sejam f de A em B, vírgula, determine o domínio, vírgula, contradomínio e imagem, vírgula, caso f seja uma função. Por que eu coloquei sejam? Porque aqui tem uma, lá na outra tela tem mais duas. Então eu tenho três relações ali de f de A em B, para que você determine domínio, contradomínio, imagem,
caso seja uma função. Você já sabe identificar, tudo bem? Como você já sabe identificar, o Negrão vai fazer o seguinte, e você já viu as resoluções e exercícios parecidos com esse na aula anterior, o Negrão vai te dar 1 minuto e 30 segundos, ou um pouquinho menos que isso. Vai lá, resolvendo. E aí, tranquilo? Chegou no veredito? É uma função ou não? Vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Bom, f de A em B, nós vamos fazer o seguinte. Cada elemento do domínio vai ter que passar pela função para ver quem é que ele vai flechar lá. Certo? Então aqui está a função f de x igual a 2x menos 1. Aqui eu vou colocar domínio contra domínio imagem, caso seja função. Se não for, não preciso colocar nada. Então vamos para o primeiro elemento. F de menos 1. Então quando o x for menos 1, vamos ver quem ele vai flechar, porque tudo isso aqui é igual a y. Você já viu que f de x é igual a y. Então f de menos 1 é igual a 2 vezes, ó, bola de basquete, ó, menos 1, menos, ó, o menos 1 agora aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui é 2 vezes menos 1, é menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Você me deve 2 e você me deve 1, você me deve 3. Então o y é o menos 3 quando o x é menos 1. Opa! Até aqui está sendo função. F, troca a cor, professor. De 0. Tem que passar por todo mundo, professor. Tem. Todo mundo do domínio. 0, certo? Menos 1. Olha lá, ó. F de 0, 2 vezes 0, a bola de basquete substitui pelo x, menos 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Então 0 flechou o menos 1. Opa, até aqui está sendo função. Vamos continuar. De branco de novo. F de 1 é igual a 2 vezes 1. Olha lá, ó. 2 vezes 1, esse nem precisava colocar entre parênteses, né? Menos 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 1 é 1 positivo. Certinho? Então 1 flechou o 1. Opa, até agora está sendo função. Vamos continuar agora para o último. F de 2. 2 vezes 2. Ó, bola de basquete aqui. 2 vezes 2. Menos 1. Você vai fazer isso para todas as funções que aparecerem aí, ó. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3 até meia-noite. Então 2 flechou o 3. Olha só. Que lindo! Então, como todo mundo se relacionou. Maravilha! E cada relação é única, tá vendo? Ó? Cada relação é única, não tem um cara que flechou 2. Então, é uma função. Beleza? Vixe Maria, agora bagunçou meu aqui, ó. É uma função. Desculpa pelo espaço aqui, ó. Se é uma função, domínio da função é o conjunto A. Sempre. Contradomínio da função é o conjunto B. Sempre. Beleza? Imagem da função são todos os flechados. Nesse caso, para você não colocar todo mundo aqui, ó,
eu vou colocar o conjunto B menos o zero. O zero não foi flechado. Ó. Certo? Se você colocou aí menos 1, menos 3, menos 1, 1 e 3, também está certo. Está representando a mesma coisa. Você somente tirou o zero do B. Beleza? Fechou a favela? Então tá bom. Então nós vamos trocar de tela e o Negrão vai dar mais um tempinho para vocês fazerem os próximos exercícios. Trocando de tela. É isso aí. Vamos lá? B. F de x igual a x ao quadrado mais 2. Mais um minuto. Keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a good time. E aí? Chegou no veredito? Quando você estiver fazendo exercícios que o Negrão colocar com o cronômetro, se estiver terminando o tempo e você ainda não terminou, pausa o vídeo, não tem problema. O importante é você se sentir bem. Pausa o vídeo, conclua a sua resolução, depois a gente vai confrontar. Beleza? Você tem esse livre-arbítrio. Então vamos lá. Será que é uma função ou não? F de x igual a x ao quadrado mais 2. Esse cara é o meu domínio. Então vamos tacar todo mundo nesse domínio. Ó. F de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado mais 2. Atenção, hein? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. 4 positivo mais 2, 6. Então menos 2 flechou o 6. Beleza? Isso aqui é 4 positivo. Certo? Tá, agora vamos em azul. F de quem agora, professor? De menos 1. Menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais 2. Menos 1 ao quadrado até meia-noite é 1. 1 mais 2, 3. Então, menos 1 flechou o 3. Olha que legal. Professor, eu estou ficando bom nisso, hein? Eu sei que você está ficando bom. Beleza? Vamos lá. F agora de 0. F de 0 é igual a 0 ao quadrado mais 2. 0 ao quadrado é 0, mais 2 é 2. Então, o 0 flechou o 2. Opa, que legal. Vamos em azul, professor. O 1, F de 1. Isso aqui é 1 ao quadrado mais 2. 1 ao quadrado até a meia-noite, 1. 1 mais 2, 3. Então, 1 flechou o 3. Olha só, será que é uma função ou não? F de 2 é igual a 2 ao quadrado, repara que para cada função tem uma regrinha, ó. Mais 2. 2 ao quadrado é 4, mais 2 é 6. Então, o 2 também flechou o 6. Show de bola? Então, nesse caso aqui, é uma função. Por que que é, professor? Porque todo mundo do domínio flechou e cada relação foi única. Cada flechada foi única, ó. Uma. Mas aqui tem duas. Não. Eu falo que cada flechada foi uma. Esse cara recebeu duas. Receber pode até mais que isso. Mas sair a flecha tem que ser uma única. Legal? Então o domínio da função é o conjunto A. Contradomínio da função é o conjunto B. Imagem da função são somente os flechados. Então agora tem pouquinho, já posso colocar, ó. 2, 3 e o 6. Legal? Maravilha? Tudo bem? Se você quisesse, poderia colocar B menos 1, 4 e 5, mas ia sair mais informações ainda. Rapidinho agora, para finalizar, resumindo essa história. Vamos lá.
Vamos ver se é a função esse cara aqui, ó. F de quem primeiro? De 0. 0, então vai ser 0 ao quadrado menos 0. Beleza? 0 ao quadrado menos 0. 0 ao quadrado é 0, menos 0, esse cara é 0. O 0 fechou o 0. Ah, já vi tudo, vai ser função. Ih, facinho demais. F de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 0. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 0, 1. Então, 1 flechou. Olha, professor, já era, tranquilo. Olha lá. F de 2, 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é 4 menos 2. Olha lá. 4 menos 2, 2. Então, o 2 flechou o 2. Certo? E agora, vai ser função ou não? Você me disse que você anotou. É a função? Eu nem te dei tempo agora, né? É a função ou não? Vamos ver. F de menos 2 agora, né? Menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 2. Menos 2 ao quadrado você já viu que é 4. 4 menos 2 é 2. O menos 2 também flechou 2. Brother, é uma função. Abreviei ele, ó. É uma função. Esse cara aqui é o domínio, esse cara aqui é o contradomínio e a imagem é o próprio conjunto B também. Maravilha? Show de bola, galerinha! Já tem exercício na plataforma do Plural e eu espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!